Olá, seja bem-vindo ao Justiça do Trabalho na TV, um programa do TRT de Santa Catarina. O avanço tecnológico vem trazendo mudanças significativas na nossa sociedade, inclusive no meio jurídico. A advocacia, por exemplo, já sente o efeito revolucionário dessas inovações. E para saber como a tecnologia vai transformar o papel do advogado e como será a adaptação dele nesse novo cenário, o programa de hoje entrevista Fábio Sendão, um jovem advogado que mostra como trazer empreendedorismo e tecnologia para dentro dos escritórios. Doutor Fábio, seja bem-vindo. Obrigada pela presença em nosso programa. Então, em um cenário onde avança a tecnologia de forma cada vez mais veloz, quais são as perspectivas que você vê para a advocacia? Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar participando aqui do programa. A gente vê aqui diversas coisas acontecendo no cenário da advocacia, né? A gente, como advogado, a gente sempre é o último a inovar. A nossa profissão tem uma tendência a ser bem mais tradicional, mas recentemente a gente tem visto aí várias empresas surgindo com soluções legais para esse mercado, associações surgindo também para regular um pouco toda essa nova relação. Então a gente tem uma perspectiva boa em relação a novas tecnologias e como elas podem ajudar tanto o advogado quanto a justiça, enfim, todo o mercado jurídico em geral. A gente vê cada vez mais advogados com canais no YouTube, inclusive, né? Sim, tem muita gente fazendo vídeo no YouTube, a gente mesmo, lá no nosso escritório, a gente cria algumas ferramentas para o público que a gente atende, cria outras formas de se comunicar. Acho que tudo isso faz parte dessa inovação, não só a tecnologia, mas toda a forma cultural também, né? Claro. E, Fábio, além de advogado, você também é empreendedor. Onde é que exatamente o empreendedorismo se encaixa na advocacia e quais são as oportunidades, então, que esse tipo de iniciativa traz para a profissão? A gente gosta de falar que o empreendedor, ele soluciona problemas, assim como o advogado soluciona problemas. E o advogado, quando se você tem um escritório, você trabalha em um escritório, você tem que estar o tempo todo resolvendo problemas e buscando formas de inovar na sua atividade. Então, o advogado que não faz isso, ele vai ficando para trás. Então, o perfil empreendedor, o perfil de você buscar soluções novas, o perfil de você estar sempre pensando em algo diferente para aquele problema que você tem ou para a própria realidade, é sempre bom para o trabalho do advogado. E a gente também diz que o advogado, ele tem clientes, o advogado precisa fazer a parte comercial, ele precisa gerir um negócio, ele tem que fazer marketing. Então, apesar de algumas limitações que a profissão impõe, ele não deixa de ser um empreendedor também quando ele está empreendendo a advocacia. Então, justamente, eu estava pesquisando sobre o tema na internet, eu li uma frase que eu achei bem interessante, que diz o seguinte: quanto mais cedo o advogado perceber que ele também é um empreendedor, melhor. Então, você concorda? Não, com certeza, porque o advogado de antigamente era aquela ideia, né? Vou fazer só o contencioso, só penso daquela forma, e hoje em dia a gente vê que novas formas de soluções de conflito, novas formas de você trabalhar com uma advocacia preventiva, tudo isso para solucionar problemas que antigamente só eram resolvidos de uma forma um pouco mais tradicional. Então, acho que faz todo sentido esse tipo de... O advogado ficava, na verdade, esperando o cliente chegar, né? Sentado tanto esperando o cliente chegar e depois solucionando de uma forma um pouco rígida, né? A gente vê que as novas formas de trabalho, todas as novas tecnologias que estão surgindo, elas estão exigindo mais flexibilidade do advogado também. Então, é o que eu acho também, não só a tecnologia, mas como a cultura em geral. Então, a forma de se vestir, a forma de se comunicar, tudo isso, né? O juridiquês que a gente brinca, a gente tem que cortar um pouco isso para a gente conseguir se aproximar do nosso cliente, seja ele qual for, e a gente conseguir mudar toda a forma de trabalho que a gente tem com ele. Pois é, justamente, é que você falou na questão da tecnologia. A gente vê hoje muitos jovens, né, aliando a faculdade de Direito à faculdade de Sistema de Informação. É uma tendência? Isso, eu até sou fundador de um capítulo de um movimento global, que é o Legal Hackers, que ele junta direito e tecnologia. E um dos fundamentos para isso é, cada vez mais a gente vai ter a tecnologia na nossa vida. Então, a partir do momento que você é advogado, você lida com problemas, que os problemas vão estar pautados muitas vezes em tecnologias que surgiram, em questões oriundas daquele problema ali. Então, a partir do momento que você tem essa tecnologia atuante na vida de todo mundo, é importante para o advogado saber como funciona uma determinada tecnologia, o que está por trás daquilo para ele entender. A gente não quer que o advogado vire um programador, mas a partir do momento que ele sabe o que o programador faz, o que a tecnologia que tem por trás daquilo ali faz, com certeza ajuda o trabalho dele na hora que ele vai... Até porque hoje já tem a questão do processo eletrônico, né, em vários ramos aí do judiciário, então é mais uma coisa que o advogado tem que estar atento. A gente viu quando surgiu o processo eletrônico, muitos advogados demoraram, foi uma barreira inicial e hoje as pessoas já estão adaptadas para isso. Então, isso vai acontecer também com outras tecnologias. A gente, como eu falei no início, o advogado geralmente é o último a entrar,
Mas eu sou um que gosto de puxar a linha de vamos ser, na verdade, pioneiro dessa vez, vamos tentar trazer a advocacia também na frente da tecnologia. Como que a tecnologia pode ajudar, então, o advogado que quer empreender? O empreendedor ele usa a tecnologia para resolver um problema. Então, as startups elas geralmente são pautadas em tecnologias para solucionar um problema. E é isso que a gente entende que a tecnologia vai ajudar também o advogado. Ela não vem para substituir o advogado, né? A tecnologia vem para auxiliar o advogado e possibilitar que ele trabalhe melhor com a parte intelectual dele. Não deixe de fazer tarefas básicas, tarefas repetitivas, tarefas que realmente não fazem sentido ou atrapalham e sobrecarregam o advogado e até um escritório, uma equipe, e comece a utilizar essa tecnologia para realmente fazer o trabalho que faz sentido, que é o trabalho intelectual. Bom, só para você comentou a questão de startups, né? Fala um pouquinho o que é uma startup. Uma startup a gente fala que é um modelo de negócio passageiro, né? Que é alguma organização que está buscando uma solução que seja escalável e repetível. Então, essa é a definição até que vem do Steve Blank. E, assim, a partir do momento que você acha aquele modelo, você teoricamente deixa de ser uma startup. E, geralmente, ela está pautada em tecnologia, porque se você pensa em negócio escalável, a tecnologia ela consegue escalar negócios muito mais rápido do que negócios que não usam tecnologia. Para você aumentar uma padaria, com certeza você tem que comprar mais uma máquina, chamar mais um padeiro. Mas se você tem um aplicativo que, com a mesma tecnologia, você consegue alcançar o mundo todo, você realmente é muito mais escalável. Então, a startup está muito ligada à tecnologia por isso. Quais são, então, as tecnologias que estão surgindo, então, no mercado e que podem revolucionar a forma como a advocacia é exercida hoje, Fábio? Tem diversas tecnologias, a gente tem visto muita coisa legal. A B2L, que é uma instituição, que é a Associação Brasileira de Legal Techs e Law Techs, que ela foi criada tem mais ou menos um ano. Ela tem até um radar no site dela, mapeado por tipo de tecnologia as empresas que já têm nesse setor. Então, a gente tem, por exemplo, na área de conciliação, de solução de conflitos, já tem diversas plataformas de conciliação e arbitragem online. Então, arbitragem, que era um procedimento caro, passa a ser um procedimento muito mais acessível e com custo mais baixo. Então, isso é uma tecnologia bastante legal. Outras plataformas de conciliação, inteligência artificial para análise de documentos. Então, o mundo já tem escritórios trabalhando com inteligência artificial para analisar documentos, não dar uma primeira análise de alguma coisa que quer encontrar naquele contrato, naquela petição. Automação também de documentos. Então, contratos mais básicos, petições mais básicas, já tem escritórios também que trabalham com tecnologia para fazer preenchimento disso de uma forma mais... Então, todas as áreas do direito realmente estão sendo impactadas. Muita coisa com gestão também de contratos, de processo. Algumas empresas já antigas também se reinventando na lógica de startup, já que trabalhavam com tecnologia, mas pensando como startup também recentemente, isso está muito bacana. Então, na verdade, é buscar soluções, né, para tarefas que eram repetitivas, no caso, para o advogado ganhar tempo, né, para realmente investir o seu tempo na parte do intelecto, né? Sim, teve até uma pesquisa recente falando que a quantidade de tempo que o advogado poderia economizar utilizando esse tipo de plataforma. Então, lá fora já é muito comum, os grandes escritórios já estão adotando algumas tecnologias nesse sentido. Então, às vezes você tinha um trabalho de um paralegal, ou de um advogado, ou de um estagiário que perdia horas com aquilo ali. De repente não tem mais a necessidade nem desse funcionário ou nem de um advogado perder tempo com aquilo. A tecnologia já adianta um bom passo para ele e ele vai focar só naquilo que é mais importante. Então, Fábio, vou ter que pedir um tempo para chamar o nosso primeiro intervalo. A gente já volta, é 1 minuto. Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje, que entrevista o advogado Fábio Sendão sobre empreendedorismo e tecnologia na advocacia. Bom, Fábio, queria falar um pouquinho então sobre a questão da Legal Tech, que você comentou no bloco anterior, né? A gente percebe então, que é um termo muito em evidência, tanto na área do direito quanto na área da tecnologia. O que é exatamente uma Legal Tech? Legal Tech, assim como existem as fintechs, né? São soluções tecnológicas para o mercado financeiro, que ficaram muito famosas recentemente também. Hoje em dia a gente tem Health Tech para a solução do mercado de saúde. A gente tem as Legal Techs ou Law Techs, tanto faz, cada um prefere um termo, mas na verdade são soluções tecnológicas para o mercado jurídico. Então, seja para a área da advocacia, seja para a área pública, enfim, tudo que for uma solução que tenha a ver com questão jurídica e tenha esse viés tecnológico é considerado uma Legal Tech. Então, as startups que se propõem a dar uma solução tecnológica para o mercado jurídico, elas são consideradas Legal Techs. Então, as startups são chamadas de Legal Tech, que estudam, desenvolvem, então,
projetos aí Sim, na área do meio jurídico. Desenvolve alguma tecnologia que sirva para o mercado jurídico. Então, como eu citei, uma plataforma online que faz conciliação online, ela é uma Legal Tech porque ela está fazendo uma solução para o mercado ali de solução de litígio, por exemplo. Ou então, se você tem uma plataforma também que faça uma análise, utilizando a inteligência artificial para analisar um contrato, mesma coisa, também está ligada à análise de contrato, que é um trabalho jurídico também, você está utilizando a tecnologia, então essa empresa também seria uma Legal Tech. E quais são as influências, então, dessas Legal Tech, tanto no mercado jurídico, aí, na advocacia? O que a gente pode dizer hoje? Tem, como eu falei, já tem vários escritórios começando a utilizar isso. Muita gente ainda questiona, a gente vê que o mercado ainda é muito tradicional, então muita gente ainda questiona se isso vai substituir o papel do advogado, se não vai. E como a gente comentou, não. Eu, na minha opinião, acredito que a tecnologia vem para agregar o nosso trabalho. O advogado ele tem que se adaptar a isso e conseguir utilizar a tecnologia. E se ele não fizer isso, na verdade, ele vai ficar para trás, ao contrário de querer brigar com isso e não deixar a tecnologia entrar, porque, na verdade, acho que não tem volta. E já tem bastante influência, né? A maioria dos escritórios já utilizam a tecnologia há algum tempo, e antes mesmo de se falar em Legal Techs ou Law Techs. Então, se você tem trabalho contencioso, provavelmente você vai ter um sistema de acompanhamento de processo. Então, é uma tecnologia para te ajudar com a gestão dos seus processos. Agora, na área consultiva, tem surgindo mais ferramentas, então os grandes escritórios já estão utilizando essas ferramentas. Então, é ainda devagar, mas assim, nos últimos 2 anos a gente viu uma crescente muito grande, um movimento muito bom nesse sentido. Inclusive a gente percebe, né, pesquisando sobre o tema na internet, assim, a quantidade de softwares que são oferecidos para escritórios de advocacia, justamente para gerir, né, toda essa quantidade de processos. Né? Exatamente. Aquele radar que eu falei da associação, da B2L, se você abrir o radar, você já vê a quantidade de empresas que existem para diversos tipos, eles categorizam por tipo. Então, se você abre o mapa, você já vê a quantidade de empresas e soluções que existem no mercado jurídico. Então, para o advogado é bom ficar sabendo desse tipo de coisa, buscar essas soluções. Às vezes ele está tendo um trabalho a mais ou fazendo um trabalho manual com uma solução simples de uma startup, às vezes com planos baratos. Ele consegue resolver aquilo, dar mais atenção, aumentar sua carteira de clientes, fazer uma gestão melhor da sua carteira, enfim, diversos fatores ali. Bom, e nessa questão desses softwares, né, enfim, de tecnologia, já existe inclusive um que é chamado de jurimetria, né, que é a possibilidade de fazer um prognóstico das decisões judiciais a partir de softwares. Na prática, como é que funciona, Fábio? A jurimetria, na verdade, é a estatística aplicada ao direito, né? É você estudar estatisticamente alguma coisa do direito. E a tecnologia vai servir para... Então, tem tecnologias que servem para fazer a jurimetria, no caso, alguma coisa nesse sentido. E essa tecnologia, ela consegue avaliar, por exemplo, decisões, avaliar precedentes, para poder subsidiar o advogado. Então, tem até um advogado que ele também atua nessa área, que é o Daniel Becker. Ele brinca, né? Daqui a pouco a gente não vai estar nas petições juntando diversas jurisprudências precedentes. A gente vai estar botando um gráfico com base em algum sistema, dizendo qual é a decisão daquele tribunal, qual é a decisão, como o STJ tem decidido naquela questão. Isso com base numa tecnologia que identificou aquelas decisões, conseguiu filtrar aquilo e te dar isso bem mais mastigado. Então, a busca que a gente faz de jurisprudência hoje em dia, por exemplo, de como o tribunal decide, como um outro tribunal decide, isso tudo ajuda o advogado. Então, se eu estou atuando no tribunal aqui de Santa Catarina, provavelmente eu tendo um sistema que me diz qual é o posicionamento daqui, eu já sei como é que eu vou atuar, o que eu preciso fazer e pode ajudar na minha argumentação, tanto no contencioso ou com alguma forma que eu vou consultiva também. E acho que isso tudo ajuda, inclusive, até o judiciário, né? Já tem gente que questiona se no futuro a gente vai realmente precisar de juiz. Eu já sou um pouco cético em relação a isso, mas por quê? A gente levando isso tudo, para que se você já tem precedente, dos algoritmos, na verdade, você já tem os algoritmos já indicando, a tecnologia já conseguindo indicar para onde tem que ir, para onde não tem que ir, precisaria de alguém decidindo? Eu já sou cético em relação a isso, mas pode ser que chegue, de repente, a minimizar um pouco, até de tirar a sobrecarga que hoje em dia a gente tem no judiciário, por exemplo, com certeza eu acho que vai fazer. Então, eu queria aproveitar esse gancho sobre a questão da necessidade ou não, né, de um juiz no futuro para tomar as decisões, né? Justamente tem muita gente que, de um lado, está, digamos assim, apaixonado, né, por essas potencialidades da inteligência artificial e, de outro, alguns especialistas afirmam que é preciso ter cautela, né? Porque, afinal de contas, vai ter que alguém alimentar esses dados, né? Então, vai ter que entrar aí no campo da ética, digamos assim, né?
Então, acho que Sim. é uma questão que precisa de reflexão. Claro, né? a inteligência artificial não funciona sozinha, ela depende de como você vai alimentar e programar aquilo. Então, o que você der de subsídio para ela vai ser para onde ela vai ser guiada. Tem um exemplo bom em relação a isso, que fizeram uma tecnologia, não lembro da onde exatamente, mas deixaram ela livre, alimentada pela própria, na rede social, pela própria tecnologia, o que as pessoas iam botando. E em pouco tempo a tecnologia tendeu a ter pensamentos nazistas, ter algumas coisas preconceituosas e tiraram do ar. Porque foi alimentado de uma forma que de repente ele não foi interessante para aquela tecnologia. Então, o que se discute precisa ter um controle muito bom de como essa tecnologia é utilizada e como ela é alimentada, porque, na verdade, vai ser fruto do que a gente inserir nela. Pois é, e daí não seria um novo campo aí para a advocacia, quem iria alimentar essa tecnologia, esses dados, digamos assim? Ainda é muito novo tudo isso. A gente não tem, até a própria tecnologia ela gera discussões de responsabilidade, por exemplo. Enfim, se você tem uma análise feita com inteligência artificial, quem seria o responsável também por aquela análise? Seria o desenvolvedor, o advogado que fez que ajudou a subsidiar aquela tecnologia? Então, isso tudo ainda é muito novo, mas, claro, surgem campos de atuação também para todo mundo. Então fica aí o debate, né? Sim, com certeza. Futuro. Vou precisar chamar mais um intervalo. A gente já volta. É 1 minuto. Voltamos para o último bloco do programa de hoje, que entrevista o advogado e empreendedor Fábio Sendão. Bom, Fábio, existe um limite para a automação aí na profissão jurídica? A questão das legal tech, eu acho que já, como você falou, né, vieram para ficar, né? A questão é como, né? Qual que é a medida dessa automação? Até onde elas podem ir? Eu particularmente acredito que as legal techs elas têm que se aliar aos advogados. Quando você se propõe a substituir o advogado, eu acho que esse é o limite. A gente tem limites éticos até em relação ao código de ética da OAB e até da capacidade cognitiva, que eu acho que não é capaz de uma tecnologia substituir o trabalho do advogado. Tem um site na internet, esqueci o nome do site, mas das profissões que vão acabar. E o advogado ainda tem uma porcentagem muito, muito pequena de acabar. Você, por exemplo, conseguiria acabar com o trabalho de um paralegal, que faz um trabalho mais automatizado, mas do advogado não. Então, para mim, o limite é quando você tenta substituir. Aí eu acho que já não é possível. Se essa tecnologia for utilizada a favor do advogado, legal. Então, se é uma tecnologia para acabar com o intermediário do advogado, eu tenho uma solução de mediação, mas eu quero acabar, na verdade, com a utilização do advogado. Já não acho bacana. Eu acho que a figura do advogado é importante nesse tipo de trabalho. Tem uma tecnologia que se propõe a analisar um contrato do início ao fim. Também não acho bacana um cidadão comum utilizar sem um conhecimento jurídico adequado. Então, eu acho que o advogado ele tem que utilizar a tecnologia e sim beneficiar a sociedade como um todo, mas não substituir ele. Então, aquela dúvida grande, né, que se as máquinas, enfim, vão roubar o trabalho dos advogados, tá... Para mim, isso é besteira. Acho que o foco mesmo é se concentrar naquilo que vai otimizar o tempo do advogado, né? Tudo que for perder tempo com coisas ineficientes, por exemplo, né? Com certeza. Sim, como qualquer outra profissão, né? Com a advocacia, as pessoas já ficam mais assim, sempre cria essa barreira. Mas em todas as outras profissões, você vê que as pessoas já estão começando a utilizar mais a tecnologia. Seja na medicina, enfim. Só que com o direito sempre rola essa barreira. Então, como é muito tradicional, a gente tem um corporativismo muito grande também, a gente sabe, mas a gente tem que mudar o mindset, né? Tem que pensar que a tecnologia está vindo para ajudar a gente, não para substituir a gente. Mudar a mentalidade, né? Com certeza. Fábio, você participa de vários eventos, né, voltados aí ao desenvolvimento de soluções inovadoras para o universo jurídico. Quais são as principais discussões da atualidade hoje? A gente vê de tudo, né? No ano passado, em 2017, eu até organizei um evento que era um hackathon. Um hackathon é uma maratona de programação, que foi o Legal Hack. Então a gente botou em um final de semana advogados junto com pessoas de negócio e pessoas de tecnologia, desenvolvedores, para criar essas soluções. Então a gente viu surgindo de tudo, teve plataforma de conciliação para justiça trabalhista, teve plataforma de análise de contrato, teve outra que foi uma análise de risco para grandes empresas, para uma área de compliance. Então tem de tudo, na verdade, isso que é bacana. Esses eventos muita coisa não vai à frente, claro, mas assim, surgem debates muito bons de tecnologias que às vezes é trabalhado em uma outra empresa, ou aquela pessoa que saiu daquele evento leva aquilo de uma outra forma em outro lugar.
Então, acho que promover esse tipo de evento ajuda a abrir a cabeça tanto dos advogados, ajuda a trazer também os desenvolvedores para o direito, porque muitos deles também não entendem como eles podem ajudar isso. Justamente. Cada um tem uma linguagem muito específica, né? Cada um tem uma barreira. O advogado acha que não consegue conversar Isso. com tecnologia e a pessoa de tecnologia acha que não consegue conversar também com o advogado, que tem aquela barreira do advogado. Então, quando a gente faz esse tipo de evento, a gente consegue conectar essas pessoas e mesmo que aqueles projetos criados ao longo do evento não vão para frente, com certeza essa troca aí ajuda para o cenário de legal tech, o cenário de tecnologia do direito de forma geral. Então, um exemplo lá do Legal Hack do ano passado, que tem projetos que estão à frente na forma de empresa, as pessoas estão tentando levar realmente isso como startup, e é isso que a gente acha bacana também. Lembra de qual foi esse projeto que eles O projeto vencedor, ele seguiu, que é uma análise de contrato. Então, ele se propõe a fazer uma análise inicial de contrato, com base em inteligência artificial também, e o projeto inicial deles era com um contrato de locação. Então, ele identificava na lei de locação alguns requisitos que tem que ter naquele contrato ou que poderiam ser prejudiciais, e ele faz uma análise inicial de risco para quem está contratando por meio daquele contrato, seja locador ou locatário. Essa foi a solução vencedora, eles seguiram com o projeto, ainda estão com o projeto. E outra que está seguindo também com o projeto é o conciliador trabalhista, que eu comentei anteriormente. Uma ideia muito bacana, justamente hoje que todo o judiciário aí, né, está incentivando muito essa questão da Como conciliação. a gente tentar tirar um pouco desse peso do judiciário, resolver questões que a gente poderia resolver de forma extrajudicial, então essas tecnologias podem acelerar ainda mais esse processo. Esse processo, justamente. Fábio, e o cidadão, o que ele pode esperar de melhoria na vida dele, né? O cidadão que precisa de um advogado, o cidadão que espera aí por uma decisão judicial, por exemplo. Tirando a parte indireta, claro, a partir do momento que você melhora o trabalho do advogado, isso melhora a qualidade do serviço do advogado também, na parte intelectual, mas as plataformas que a gente citou, por exemplo, de conciliação, de soluções de conflito online, elas são bem interessantes. Então, já tem plataformas que se propõem, por exemplo, a resolver um problema consumerista. Então, você tem um problema com alguma empresa, em vez de você já recorrer ao judiciário, já recorrer a um meio mais demorado. Ingressar com uma ação no processo. Você consegue de forma mais célere isso, fazendo uma mediação online, fazendo uma conciliação online ou fazendo até uma arbitragem online. Então, com certeza, isso já impacta diretamente o consumidor. Então, pode impactar tanto o consumidor quanto outras pessoas que têm outros problemas também que possam levar isso para uma plataforma online antes de levar isso para o judiciário. Você sabe que o judiciário já está sobrecarregado por problemas, às vezes, muito mais importantes, e com certeza o prazo é muito maior do que você resolver isso com a tecnologia. Então, um exemplo disso tem uma empresa que é sem processo. Então, a ideia é realmente, não vamos deixar isso levar para o judiciário. Sem processo resolve o seu problema antes, com o acompanhamento do advogado também. Eles não excluem o advogado desse processo também, mais administrativo, mas você resolve o seu problema de forma extrajudicial. Fora com certeza do isso é um judiciário, ganho, sem judicializar, né? com certeza é um ganho muito grande para o cidadão. E já é possível fazer uma estatística ou perceber se o cidadão, se as pessoas se confiam nesse tipo de plataforma, né? Nessa forma de solução do conflito? Não sei, assim, objetivamente se tem estatística quanto a isso, mas a gente vê que cada vez mais a tecnologia é presente em todo mundo. Então, todo mundo tem um smartphone, todo mundo acessa a internet, todo mundo utiliza facilmente a tecnologia, isso vem crescendo. E as startups estão crescendo, as legal techs estão crescendo, então, se estão crescendo é porque tem usuário, então as pessoas estão realmente começando a aceitar. Como falei, na B2L lá tem diversos associados que são legal techs e law techs, que já tem bastante usuários e já estão crescendo bastante, então está tendo uma aceitação boa. Bom, então para a gente encerrar, Fábio, gostaria de saber a sua visão. Qual que é o perfil do advogado moderno, ou como muitos já chamam, do advogado 2.0? Já tem gente falando até em advogado 4.0, né? Mas, independente da terminologia, eu acho que o bacana o advogado agora ele não precisa exatamente ser só tecnologia, ele tem que mudar toda a cultura dele. O advogado tem que deixar de ser menos tradicional, ele tem que mudar a forma como ele se comunica, ele tem que se fazer claro para o cliente dele, para quem ele vai falar. E não só o advogado, acho que o judiciário tem que seguir essa mesma tendência, mas o advogado ele tem que ter aquele perfil empreendedor que a gente começou no início, então ele tem que ser inovador, tem que sempre buscar novas soluções para aqueles problemas que ele lida no dia a dia. E se for usando tecnologia também ótimo, porque a tecnologia vai estar cada vez mais presente na vida dele e na vida de quem ele atende, que é o cidadão. Tecnologia como uma aliada, né? Com certeza. Bom, então é isso. Nosso tempo chegou ao fim. Fábio, foi um prazer conversar com você. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigado. E assim a gente encerra o programa de hoje com o advogado Fábio Sendão. Nos vemos no próximo programa. Até lá!